Boa noite, namastê, bem-vindos ao nosso encontro. Para quem está participando hoje pela primeira vez, como eu sempre começo dizendo, nosso encontro tem uma intenção muito específica, que é de possibilitar a todas as pessoas que participam dele, especialmente aquelas que já vêm recebendo energia Diksha, ainda que seja há pouco tempo, possam encontrar um espaço para compartilhar suas descobertas, suas dificuldades, o seu crescimento. Boa noite, namastê. E com isso a gente vai ajudando uns aos outros, né? Tudo aquilo que acontece com qualquer um de nós que está em busca de crescer é parte de um movimento coletivo, é parte de algo que está acontecendo com muitas pessoas. Quando você se mobiliza a expressar alguma coisa que você está percebendo, está sentindo, está vendo, isso não pertence apenas à sua individualidade, né? Isso é algo que pertence a um número bastante grande de pessoas. Então, o encontro é uma forma da gente manifestar essas coisas, botá-las no mundo, botá-las a existir, expressá-las. E é isso que eu estou buscando fazer aqui, né? Então, o encontro tem duração de 1 hora, ele é finalizado com uma Diksha muito especial, através dos olhos. Isso se chama Oneness Meditation. A Oneness Meditation ela começa às 23h15 e não é aqui que ela acontece, né? Tem gente que às vezes me pergunta, e aí Setu, não vai começar a OM? A OM ela acontece, mas ela é acessada num link separado desse, porque a gente vai receber também pessoas que não falam português, uma vez que a Oneness Meditation é silenciosa, né? Só tem a música. Isso nos permite convidar pessoas que venham participar de qualquer parte do mundo. Então, é importante que você se reserve a permanecer, se possível, até 15 para meia-noite, né? Que é mais ou menos o tempo que a gente vai ficar juntos. E a Oneness Meditation começa às 11h15 e tem uma duração aproximadamente de meia hora. E o encontro, a gente está começando agora, e ele ocorre, ele acontece na medida em que vocês vão, a partir de agora, postando as suas questões, suas perguntas, coisas que você gostaria que eu comentasse e que me seja possível, né, comentá-las. É dessa forma que acontece. Então, a partir de agora, vocês, na medida do possível, se concentrem, né, se isolem de outras atividades, procurem encontrar o espaço físico para permanecer da forma mais inteira que for possível. Como eu sempre digo, o encontro ele é feito das nossas presenças, né? E quanto mais inteiramente estamos presentes, mais intenso e forte e bonito o encontro fica. Porque ele é um encontro. E cada um de nós, cada um dos participantes aqui, tem um papel bastante ativo, ainda que permaneça boa parte do tempo em silêncio, né? O seu silêncio também é pleno e cheio de presença, porque você está atento, e isto que em você ouve, isto que em você presta atenção, nutre também o encontro de uma forma significativa, né? Presença é uma coisa fundamental. O estado de presença é uma coisa fundamental, porque ele cria um campo energético favorável a que todas as coisas e as nossas intenções possam se manifestar. Por isso que é muito importante estarmos presentes, não apenas no encontro como esse, né, mas em qualquer atividade, em qualquer uma, por mais simples que seja, né? O estado de presença ele tem que ser
a base do nosso estado diante de qualquer coisa, de qualquer atividade ou não atividade que estejamos fazendo. Nem sempre é fácil nós nos colocarmos em presença ou acompanhados da presença, porque as duas coisas são possíveis, né? Porque nós temos uma mente muito ativa, muito falante, e que não fica confortável em presença, porque ela fica praticamente em segundo plano e com pouca ou nenhuma utilidade. E para nós aqui o importante é o estado de presença. Tá bom? Oi, Renato. Se tu puder falar sobre o curso PG para o despertar? Posso sim, Renato. PG, para quem não sabe, significa em inglês The Phenomenon and the Gift, que a gente pode traduzir de várias formas, né? Fenômeno é fenômeno. E gift a gente pode traduzir como sendo um presente, né? Uma dádiva, alguma coisa que você recebe, né? Como na forma de um presente mesmo. Então, o fenômeno and the gift, ou o fenômeno e a dádiva, é um curso que é oferecido de uma forma muito interessante, porque ele é ao vivo e virtual, como nós estamos aqui. Então nós nos reunimos, vamos nos reunir numa sala de conferência e durante 2 dias ficamos diante de uma tela, ou de 2 telas, uma de cada lado, telas grandes, né? Onde recebemos um dos nossos mais importantes professores espirituais, guias Radhamanas University, que é o Kumarji. O Kumarji é o cara que está sendo responsável pelo crescimento coletivo de toda a comunidade da Manas University, né? É uma pessoa muito especial mesmo, e que durante 2 dias vai ficar com a gente, né? 2 dias. O curso Phenomenon Gift, ou Fenômeno e a Dádiva, ele foi muito solicitado por nós brasileiros. Eu e um grupo de 40 pessoas fomos participar desse curso em maio passado, meses atrás, nos Estados Unidos. A gente foi até lá, só para passar por esse processo de 2 dias. Fomos para lá, chegamos lá, ficamos 2 dias e voltamos, né? 40 brasileiros fizeram isso. Já no primeiro dia de curso, no final do primeiro dia de curso, nós recebemos uma iniciação especial. Nós nos tornamos, a partir de então, doadores de Diksha do Orbe Dourado, que é uma forma também muito específica, muito especial de transmissão de Diksha e de uma forma anônima. Ou seja, você está acessando uma fonte de energia poderosíssima e onde quer que você esteja, uma vez que você se prepare para isso, você pode oferecer a Diksha de uma forma que ninguém, de fato, sabe que você está fazendo isso, né? Isso é muito interessante, muito legal, né? Muito útil também. Então, esse é um dos aspectos desse curso, né? Você recebe a iniciação como doador de Diksha do Orbe Dourado. Em inglês fica GOD, Golden Orb Diksha Giver, né? God, ou Golden Orb Diksha. Você se torna um doador de God, né? E a gente teve que ir para os Estados Unidos porque não havia até então uma possibilidade desse curso vir aqui para a América do Sul, para a América Latina. A gente pediu muito, nós tivemos inúmeras reuniões, nós pressionamos bastante, né? Praticamente todas as semanas, para que esse curso pudesse também vir ao Brasil. Então, finalmente, já quando a gente estava saindo lá no final de maio, recebemos o comunicado que o Brasil havia sido escolhido para sediar este curso no Rio de Janeiro, em 3 e 4 de setembro, agora. Depois foi incluído também a cidade de Montevideo, no Uruguai. E em outubro, 1 e 2, ou 2 e 3 também, de outubro, o curso também vai acontecer
na cidade do México. Não, no México e em várias cidades do México. Então, para nós foi uma festa, né? Porque saber que está acessível a um número grande de brasileiros que não tão facilmente podem estar viajando para a Índia ou para fazer um curso como esse, como a gente foi para os Estados Unidos ou um outro país, né, mais distante, que envolve outros tipos de custos, foi o presente já do presente. Né? Então, o que a gente está esperando agora é uma inscrição massiva de pessoas, porque nós temos já um espaço dedicado a isso, a um hotel na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e vários hotéis do entorno foram também já estão oferecendo reservas, né? As pessoas estão reservando já desde a semana passada. Existe um link de inscrição para esse curso e a gente aproveitou e já compra logo uma passagem para o Rio de Janeiro, ou de ônibus, ou da forma que você queira ir, mas não espere mais muito. Né? É uma oportunidade muito importante, muito interessante e muito especial. Entre outras coisas, não é necessário você ser doador de Diksha, esteja passado por um curso como Despertar da Unidade, para poder ser iniciado como doador do Orbe Dourado. Né? São coisas independentes. E já quando nós fomos em maio, os brasileiros haviam pessoas que não eram doadores de Diksha. Né? E assim que chegaram de volta ao Brasil, foram buscar participar de um curso e receber também a iniciação formal como doador de Diksha através das mãos. Mas, independente de você se tornar um doador, né, de Diksha, um curso como esse, em que você fica 2 dias junto com um grupo grande, nós gostaríamos ou estamos esperando reunir 1.000 pessoas, né, do Brasil todo e também da América Central, da América Latina, dos países que têm interesse, né, e facilidade de virem ao Brasil. Então, só da gente se reunir e ficar 2 dias juntos num lugar, recebendo preciosíssimos ensinamentos diretamente de dentro do templo da Oneness, é uma oportunidade. Ela é imperdível. Ela é imperdível. Né? Então, por um lado, você se torna doador de Diksha, do Orbe Dourado, por outro lado, você tem uma oportunidade de vivenciar algo que normalmente você teria que ir para a Índia para viver. Né? Para experimentar e, obviamente, crescer com isso. Né? Então, eu reforço muito. Né? Se qualquer um de vocês estiver buscando informações, não sabe do que se trata, existe um site, o nome do site acho que é Fenômeno Brasil, fenomenobrasil.com.br. Procure se informar no site. Se você não conseguir informação no site, me escreve, me telefona, e eu estou disponível, assim como muitas pessoas, a ajudar no que for possível para facilitar a ida de todas as pessoas. Tá bom? Um grupo de meditadores como o Bhaskar, possivelmente a Alessandra Giordano, a Narayane e eu, somos os 4 Oneness Meditators aqui do Brasil. Vamos estar lá oferecendo uma Oneness Meditation já na sexta-feira, dia 2, num dia que antecede o curso. Então é bom chegar na sexta, para quem estiver pensando em ir, e já participar das atividades extra-curso, né, que vão ocorrer na sexta-noite, e no sábado de manhã a gente já inicia a participação do curso. Ele é dado, sim, em inglês, e contará com tradução simultânea. Existe um link para essa inscrição. Através desse link você já paga o curso, ele é parcelável em cartão de crédito. Enfim, está tudo sendo muito bem organizadinho e de um jeito que fique fácil para você ir, independente da condição ou das dificuldades que você tenha hoje. Tá bom? Ok, Renato, obrigado pelo pedido aí já inicial. Eu ia falar isso só no final, já estou falando antes, né? Oi, Leandro. Se tu sinto uma grande violência em minha mente em relação ao divino, como se ele sempre nos usasse em suas histórias. Um desejo de não ter experiências acima do desejo de experimentar com a presença.
Leandro, eu não entendi muito bem o que você está colocando, né? Eu vou fazer um comentário aqui, eu não sei se isso vai fazer sentido para você, né? Eu não faço, pessoalmente, uma diferenciação entre presença e divino. Para mim, divino é uma manifestação de Deus. Divino é Deus. É o nome que a gente dá, né? Ele não é necessariamente uma pessoa, né? Ele é consciência, né? Ele é consciência superior. Ele é fonte suprema de luz. Não é uma pessoa que pode ou não fazer algo com você da forma como você eventualmente está projetando, né? Separar a presença do divino é só uma artimanha mental, né? É um equívoco mental, porque a gente faz uso das palavras e cria histórias com elas, né? Possivelmente, né, para te acrescentar alguma coisa, é natural que assim ocorra, que nós tenhamos atribuímos, né, muitas vezes, uma série de ações e atitudes a isto que chamamos de divino, que muitas vezes não é nada mais, nada menos do que uma projeção que fazemos do nosso próprio pai, pai biológico mesmo, né? Quando você é criança e você dá início, né, ao entendimento de alguma coisa, ou seja, você sabe que você tem um pai, uma mãe, né, e que você depende deles para viver, né? Sem o seu pai você não sobrevive, sem a sua mãe você não sobrevive. Então, a primeira relação, o primeiro relacionamento que a gente tem com alguém de quem a gente depende são os nossos pais, né? Geralmente os nossos biológicos, a não ser que você tenha outros pais que não sejam seus biológicos, né? Seus pais de criação. Mas, quando a gente começa, então, a se desenvolver, a amadurecer, tendemos a, tendemos a reproduzir essa relação com os nossos pais biológicos naquilo que chamamos de divino, porque a gente não tem como conceber um divino que seja muito diferente. Se você tem uma relação com o seu pai biológico, né, com o seu pai, que é ausente, você tem um pai ausente, você tem um pai que te chantageou, né, ou que te fez prometer coisas, ou que te puniu, ou que simplesmente não era indiferente a você, ou não estava perto, não estava junto, não é um pai companheiro, inegavelmente, né, você vai desenvolver uma relação com o divino muito semelhante a isso, né? Não que o divino seja como o seu pai, mas o seu divino é uma projeção pessoal do pai que você tem, ou da figura que representa o seu pai, especialmente quando você é criança, né? Então, se você teve muitos irmãos, né, é natural acontecer isso, né? Você tem uma atenção dividida, né? Os seus pais tiveram que dividir o carinho, a atenção, os cuidados, etc., entre você e um número grande de irmãos, né? Então você é aquele que sobrou, né? Estou dando um exemplo, não estou dizendo, pode ser que você esteja longe de ter vivido alguma coisa assim, mas é mais para exemplificar, né? Quando você é introduzido numa relação, num caminho espiritual, em que você é chamado a desenvolver um relacionamento com o divino, inevitavelmente você vai criar, né, uma relação muito semelhante a essa que você teve com seu próprio pai, né? Essa é só uma pista que eu estou te dando, né? Eu não sei se é sobre isso que você está falando, porque não ficou muito claro para mim aqui, né? Agora, presença é presença divina, né? Presença é presença divina. É algo que você tem em si e que tem em volta de si, que está presente em todas as coisas, mesmo que você as perceba como ausentes. Presença está em todas as coisas. Você é que não se conecta facilmente com a presença. Mas presença é presença divina. Divino é presença divina. Não são coisas diferentes, né? O que pode fazer alguma diferença é que quando a gente fala em presença, fica menos pessoal, fica menos personal, né?
como se o personagem divino fosse, né, não assumisse uma forma humana, que é como hoje a gente se relaciona com o orbe dourado, né, ou com o nome que na verdade nós damos a isso, que é de luz suprema. Né? Nós desenvolvemos sim uma relação com a luz suprema, que também é presença, né, que é consciência superior, que é Deus, que é, né, algo que não tem nome também. Não sei se isso está te ajudando, tá bom, Leandro? Se não for, recoloca a sua pergunta de uma forma um pouco mais clara para mim, que não ficou muito claro, não. Tá bom? Oi, Neuza. Setu, como distinguir entre mente e consciência? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O que a gente confunde, Neuza, eu já falei algumas vezes sobre isso aqui nos encontros, né? Dá uma procuradinha aí nas perguntas que já foram feitas, porque eu já falei sobre isso, tá bom? Fazemos uma confusão, né, natural, porque consciência não tem nada a ver com a mente. Consciência é tudo o que há, como eu acabei de conversar aqui com o Leandro. Né? Consciência é tudo que existe. Tudo que existe é consciência. Né? Consciência é uma coisa, e a mente está associada ao cérebro, né? A forma de lidarmos com a mente. Né? A mente também não necessariamente pertence ao corpo, mas é através do corpo que a gente se relaciona com ela. Né? A mente pode fazer parte da consciência, claro que pode, né? Mas a mente ela não faz parte, né? Ela não é consciência. Por que a gente faz essa confusão? Porque, como eu comentei outro dia no encontro, onde falávamos a respeito de estados de coma, né? Uma pessoa que está em coma, ela está inconsciente. Né? A mente dela, o cérebro dela, está sem as suas principais funções. Então, ela não está consciente, ela não ouve, ela não enxerga, ela não consegue falar, né? Ou, quem sabe, ela até ouve, mas não consegue, né, se relacionar com o mundo externo. Então a gente pode dizer que é uma pessoa que não está consciente, né, como se ela estivesse desmaiada. Né? Ela só não está morta porque as funções vitais dela estão funcionando e estão sendo conduzidas ou por equipamentos ou pelo próprio cérebro. Né? Mas ela não está lúcida, ela não está sendo capaz de se comunicar, não está sendo capaz de raciocinar, não está sendo capaz de fazer qualquer coisa. Então ela está inconsciente. Esta inconsciência pertence ao corpo físico. É a mente consciente ou a mente inconsciente. Consciência é outra coisa. Consciência não está relacionada com a mente. Muito pelo contrário. Né? Quando crescemos em consciência, isso se dá porque a nossa mente passa, estou falando de nossa, né? Mas a mente passa a operar em segundo plano, né? E não em primeiro plano, como a gente está habituado a fazer. Então, quando crescemos em consciência, todas as nossas percepções se expandem de uma forma significativa, né? além dos nossos sentidos, do corpo. Né? Então, podemos ver sem fazer uso dos olhos, podemos ouvir sem fazer uso dos nossos ouvidos, né? E podemos sentir também todas as coisas, independente de estarmos fazendo uso dos sensores do nosso corpo. Né? Então, consciência é tudo que se manifesta, e ela inclui também aquilo que não se manifesta. Consciência está em todas as coisas. É um outro nome que podemos usar para designar Deus. Deus é consciência. Deus é consciência. Vida é consciência. E Deus é e sempre será inconhecível. Ou seja, a gente não vai jamais conhecer o que é consciência, porque fazemos parte dela e não temos como saber o que é o todo enquanto somos parte. Só podemos nos tornar consciência o dia que desaparecemos como identidades, como egos, como selfies. Essas coisas todas eu falei no último encontro, tá bom? Então eu te convido a visitar a gravação, que está disponível já, do encontro, se não me engano, dia 21 ou 28 de junho, onde eu já estou falando sobre essas coisas, exatamente as mesmas coisas. Tá bom, Nilson? Maria, como fazer para desconstruir essa projeção dos pais no divino? Não vejo necessidade de fazer isso, viu, Maria?
não é necessário você desconstruir, a não ser que você tenha, de fato, uma imagem limitada ou negativa, né? Se você tem uma relação com um pai presente, protetor, né, amigo, companheiro, que está com você, o que der que vier, que está sempre junto com você, é uma imagem que é positiva, né? Obviamente, se você tem uma relação com o seu pai que é diferente disso, né, e você perceber que na sua relação com o divino essas coisas estão misturadas, porque é assim que acontece, né, só o fato de você se dar conta é suficiente para que isso seja, nas suas palavras, desconstruído, né? Porque a construção ela se dá por uma projeção automática, né? Porque é uma referência do masculino, né? Né? Da presença do seu pai na sua vida, né? De quem você durante um bom tempo era dependente para todas as coisas. Afinal de contas, foi ele que te deu a vida, né? Você é fruto dele, né? E da sua mãe também. Então, essa construção ela ocorre naturalmente, porque a sua primeira relação com a coisa que é mais importante quando você sai dentro da barriga da sua mãe é com a sua mãe, né? É com ela. Então, mãe é Deus, pai é Deus, né? Para que isso depois se torne algo percebido de uma forma mais expandida, né? Basta você se dar conta disso, né? Porque, obviamente, que o divino ele não é igual ao seu pai, né? Agora, na Oneness University, nos processos que a gente já fez lá e ainda faz, tem uma coisa muito bonita que eles nos encaminham, né? Que é a construção de um divino pessoal, a construção de um Deus com o qual você se relacione. E isso é uma coisa muito interessante, né? Porque, primeiro, desconstrói uma imagem anterior que você tenha, né, de um Deus dentro do sistema judaico-cristão. Nós nos relacionamos com um Deus extremamente severo, né, castigador, punidor, né, que cobra atitudes, que cobra comportamentos e que te pune caso você não seja obediente a ele, né. Você estabelece uma relação de medo com este Deus, né, especialmente no cristianismo, mas no judaísmo também, né. Existem outras religiões que não se relacionam inicialmente com uma figura humana, né? O Deus não existe um Deus da forma personificada, né? E né, você se relaciona com uma consciência superior. E consciência superior não fica bravo, não te pune, não te põe de castigo, né? Não te cobra, né? Pelo contrário, né? Você já aprende desde criança a se relacionar de uma forma diferente. Então nós temos uma série de condicionamentos. Nós nos relacionamos muitas vezes com Deus ou com o divino baseados no medo, né? Medo de ir para o inferno, né? Medo de não conseguir, medo de não conseguir ir para o céu, né? Medo de fazer coisa errada e agora, o que vai ser de mim, né? Todo o nosso, né, coletivo, ele se comporta com este medo, né? Como se Deus tivesse de fato esse papel. Esse papel ele foi né, ele é novo, né? É algo que foi introduzido por meio de religiões que tinham seus interesses aí em manter as pessoas dentro de uma determinada condição, né, de medo. E então, na medida que você vai apagando a lousa, como eu gosto de dizer, né, que você vai se desfazendo dos condicionamentos, ao se dar conta que eles existem, né, e que sim, existe a possibilidade de você recriar essa relação, mesmo que seja construindo para si mesma uma forma de se relacionar com Deus que seja pessoalmente sua, seja pessoal, né. Você pode sim criar um Deus para você, né, e com o qual você se relaciona. É possível, é possível, né? E, obviamente, essas coisas são conduzidas de uma forma muito bonita, né? E, se possível,
acompanhada, né, de uma orientação muito especial também. Tá bom? Essa desconstrução que aconteceu com muitos de nós, ela se deu lá na Índia, né, por meio dos processos que são oferecidos dentro da Manas University. Então, não só há uma desconstrução, como há uma construção de uma nova relação. É um dos cursos que eu dou, chama-se Estabelecendo o Laço com o Divino. Né? Você começa a desenvolver um novo relacionamento com algo que você não sabe que forma tem, que nome tem, que cor que tem, que tamanho tem, que nada. Você simplesmente inicia uma relação fresca, né? Inédita, do zero. E ela vai tomando corpo, ela vai tomando forma. Né? É como criar mesmo um personagem, né? Algo de argila. Né? E você passa a se relacionar até que chegue num ponto em que a forma desaparece. Né? Você se relaciona diretamente com algo que não tem forma. Né? Mas o relacionamento com uma manifestação humanizada ajuda muito, né? Porque para nós é mais fácil falar com gente do que falar com luz. Né? Então, essas coisas são conduzidas de uma forma muito bonita. Né? É uma possibilidade. Viu? Oi, Vera Lúcia. Então, a Vera escreveu para mim aqui, já um e-mail à tarde, que eu vou estar, final da tarde, que eu vou estar respondendo por escrito aqui. Então, a pergunta da Vera é a seguinte: sabemos que prosperidade tem a ver com relação com os pais, mas isso significa que é necessário que exista uma total aceitação do nosso estilo de vida por parte de nossos pais? Ou apenas uma necessidade do ego, aceitação? Duas coisas, Vera. Primeiro, prosperidade ela é afetada pela qualidade da relação que você tem com seus pais. Né? E a gente, na verdade, se ocupa mais disso quando a gente busca os reais motivos de estarmos tendo dificuldades na prosperidade. Quando a gente fala em prosperidade, lembrando, a gente não está falando só de valores monetários, de dinheiro. Né? Prosperidade inclui ter amigos, prosperidade inclui ter saúde física, prosperidade significa ter alegria, prosperidade significa que você tem um campo de crescimento disponível para você, né? E todas as coisas materiais que são suporte à sua vida. Né? Então, uma pessoa próspera, ela não tem só grana, né? Ela tem outras coisas, porque muita gente tem muito dinheiro e não tem prosperidade. Né? É importante fazer essa distinção, ter essa clareza das coisas. Quando nos falta prosperidade, né, temos uma experiência de vida muito restrita, muito limitada. Obviamente, porque perdemos uma condição de mobilidade, né? Ficamos presos, ficamos incapazes de fazer as coisas que desejamos e precisamos fazer. Isso é um aspecto importante, porque passamos a ter uma experiência de vida muito aquém do que a vida de fato nos permite. Quando isso acontece, Vera, quando a gente está passando por uma situação em que a nossa vida não é próspera, uma das razões importantes a serem verificadas, né, é o relacionamento com o nosso pai. O pai, não é a mãe, o pai. Porque o pai, arquetipicamente falando, ele representa a questão material. Ele é o provedor da família. Né? Pode ser que tenha sido sua mãe, mas o pai, ele representa aquele que provê, que traz e mantém e protege a vida dos seus filhos. Então, quando você tem uma relação difícil com o seu pai, por N fatores, né, a sua prosperidade sofre sim um impacto. Né? Então, não é uma questão dos seus pais aceitarem o seu estilo de vida. Né? Seus pais não têm que aceitar nada seu. Seus pais, né, têm a liberdade de viver de acordo com os valores morais, éticos,
ou as suas crenças, o seu caminho religioso, o que seja. Seus pais não têm que aceitar algo diferente do que eles vivem, né? Mas isso não significa que você, por causa disso, tenha que se submeter a, 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 a uma aceitação por parte deles a um estilo de vida, como você diz, diferente do que eles têm, e acho importante que você que tenha, que assim seja, né? Isso não significa que você vai deixar de ser próspero, né? Então, a prosperidade ela é muito mais diretamente afetada pela, pela mágoa, né? Pelo ressentimento, pela solidão, pelo distanciamento e pelo acúmulo de ressentimentos, de brigas, de desentendimento e de separação. São esses aspectos que vão afetar a sua prosperidade, né? Pode ser que seus pais jamais venham a aceitar o que você chama de estilo de vida, não sei qual é seu estilo de vida, né? Mas pode ser que eles não aceitem, né? Porque você, obviamente, já sendo uma geração diferente da deles, vai ter valores novos, vai ter, né? Vai viver num mundo diferente do que é o deles, ou do que foi o deles. Então, primeiro, não é importante que os teus pais venham a aceitar as suas escolhas, mas quando você se impõe e exige que eles aceitem as suas escolhas, você já cria atrito, né? Porque você não respeita, eventualmente, os valores que eles têm. E isso pode afetar, sim, a sua prosperidade, né? Qualquer tipo de confrontamento, né, que parte, especialmente da sua parte, né, de uma não aceitação à não aceitação deles, né, é motivo para afetar a sua prosperidade, né? Eu estou fazendo uma relação aqui com o que você colocou com relação à aceitação, né? A gente tem que lembrar que os nossos pais não têm nenhuma obrigação de nos aceitar. Nenhuma, né? Agora, isso não significa que você não possa se relacionar com eles dentro de uma harmonia, né? Onde as diferenças sejam respeitadas. Agora, você exigir que os pais te aceitem e os teus pais deixando sempre claros que eles não aceitam quem você é e como você é algo que deve ser trabalhado, né? Mas, pelas experiências que eu tenho, é mais fácil você trabalhar em si mesma, né, do que esperar que os seus pais mudem e venham aceitar você nas escolhas, eventualmente, que você tenha feito, né? Sempre está na tua mão, Vera, sempre está na tua mão fazer alguma coisa, né, reverter uma situação. Porque você vai sentir na sua pele, né, você vai sentir na forma como as coisas deixam de fluir na sua vida, né? Então é muito importante que você encontre uma forma de se relacionar com seus pais, independente deles estarem ou não aceitando o seu estilo de vida, né? E isso tem que ser feito, né? Que você entenda que os seus pais também foram crianças, né? Que também não receberam ou não tiveram tudo aquilo que desejavam, né? E que simplesmente estão reproduzindo o que receberam dos avós, dos bisavós, né? Quando você começa a trabalhar, né, você quebra uma coisa que é hereditária, né, que vai passando de geração em geração, né? Porque você tem os meios, né, como você está participando aqui do encontro. Possivelmente os seus pais não tenham esses meios, né, nem mesmo os seus avós. Então, cabe a você. Cabe a você buscar a cura dessa relação, né? E não é só uma questão de prosperidade, né? Porque não é apenas a prosperidade que é afetada diretamente. Quando a gente cura uma relação com os nossos pais, toda a nossa experiência de vida, né, o que inclui a prosperidade, é fortemente transformada. Isso também vai te desenganchar de toda uma condição energética e kármica que impede você de seguir adiante na sua vida. Então é importante, tá, você fazer alguma coisa. Tá bom, Vera?
existem vários processos comentando mais um pouco aqui, porque ninguém mais fez nenhuma pergunta, né? Existem vários processos que a gente disponibiliza, né, dentro dos temas que a gente está conversando aqui. Um deles chama-se processo de prosperidade, processo da prosperidade. E é muito interessante porque é um trabalho onde a gente vai investigar quais são as nossas crenças também com relação a tudo que representa valor, né? O que você acha do dinheiro, como é que você se relaciona com o dinheiro, né? Como é que você trata o dinheiro, como é que você cobra as coisas que você faz, o que você faz com o dinheiro que você recebe, como é que você guarda o seu dinheiro. São tantos detalhes, né? E se a gente vai ver, nós temos muitas vezes uma forma de se relacionar com o dinheiro propriamente dito que é extremamente negativa. E o dinheiro dinheiro é energia, né? Só que nós temos tantas ideias a respeito, né? Dinheiro é coisa suja, dinheiro não traz felicidade, né? Onde tem problema com dinheiro, né? A, 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 o amor vai embora, né? Uma família que briga pelo dinheiro, parentes que disputam uma herança, né? A criança ela está atenta, né? Para ela sempre, né? Muitas vezes, não é sempre, ela está testemunhando muita violência dentro de casa por causa de dinheiro, né? Mãe exigindo dinheiro do pai, pai se recusando a dar dinheiro para a mãe, né? Ou os dois discutindo porque não tem dinheiro e tem coisas que precisam ser feitas, né? Ou se negando, ou ficando tristes, ou ficando irritados, enfim, né? Ou até mesmo se separando. Então, todo impacto que tem uma relação com os pais, muitas vezes, né, que gira em torno de questões financeiras, né, também nos impactam. Né? Nós não desenvolvemos uma relação boa com o dinheiro, porque o dinheiro, até onde a gente viu, nunca trouxe coisas boas. Né? A criança sente dessa forma. Então essas coisas todas a gente investiga, a gente trabalha sobre elas, porque é também um processo de descondicionamento de muita coisa que a gente acredita que seja parte da prosperidade. Né? E sempre que for possível, que tiver ao seu alcance, que tiver sendo oferecido alguma coisa assim, procure fazer o processo de prosperidade. Né? Porque ele vai abrir a sua vida de uma forma muito importante. E isso inclui também a cura das relações, que é também um processo que a gente dá separado, que tem exatamente esse nome, né? Processo de cura dos relacionamentos. E, obviamente, é um processo onde a gente vai não focar exclusivamente, mas a gente vai dar uma importância também na cura da relação com os nossos pais. Porque ela vai determinar também, né, esta relação com os pais vai determinar também toda a sua qualidade de vida, como eu já falei aqui hoje. Oi, Taza. Tenho muita dificuldade em aceitar minhas imperfeições e erros. Todo mundo tem, viu, Taza? Não é uma condição só sua, né? É muito difícil, sim, porque nós vivemos numa condição coletiva onde a perfeição ela é uma exigência, né? É uma exigência. Então, a gente vive numa sociedade extremamente competitiva, né? Em que as coisas perfeitas são extremamente valorizadas também, né? Não só as coisas materiais, né? Como comportamentais enfim, né? E a prosperidade, enfim, está tudo envolvido dentro disso, né? Quando nós relaxamos, né, com relação à necessidade de sermos perfeitos, eu acho que é aí que a perfeição se manifesta, né?
Isso a gente ouviu do nosso querido mestre Osho, né? Nada na vida é de fato perfeito, né? E nisso reside a perfeição, né? Você nunca vai encontrar uma árvore que é perfeitamente simétrica, que tem exatamente o mesmo número de folhas em cada um dos seus galhos direitos e esquerdos, né? Que cresce exatamente no prumo para cima, né? Sem se inclinar nem um pouco para a direita nem um pouquinho, né? Então a natureza não tem essa perfeição, né? A natureza ela é perfeita nas suas imperfeições, né? Na sua falta de perfeição, se é que a gente pode dizer isso, né? Todas as coisas são perfeitas, menos a nossa mente, né? Nossa mente ela é calculista, ela é matemática, né? Ela é extremamente racional e, né, essa coisa mais germânica, né, do relógio suíço, né, aquela coisa que é extremamente rígida, como são algumas sociedades, né? A gente tem um privilégio muito grande de viver num país como o Brasil, né? Porque essa baguncinha, né, que é às vezes mais folclórica do que verdade, né? Mas essa coisa mais bagunçada, né? Essa falta de pontualidade, essa forma relaxada da gente se relacionar, né? E ainda assim fazendo com que as coisas aconteçam, é um dos fatores que nos traz muita alegria, né? Porque nós nos permitimos ser imperfeitos, né? A gente não tem vergonha, né, de fazer de cometer erros, né? Claro que a gente tem, né? Ninguém gosta de ser apontado como uma pessoa que comete erros, né? A gente tende a esconder os nossos erros. Agora isso, Taza, isso é um outro aspecto que é muito importante, né? Que está dentro do que a gente chama de jogos do ego, que é tudo aquilo que a gente faz para preservar uma autoimagem. Nós temos a necessidade de preservar uma imagem positiva, né? Para que ela seja preservada, sustentada, desenvolvida, né? Nós, obviamente, vamos evitar cometer erros. Não só vamos fazer esforços, obviamente, inúteis, né, de não cometer erros, como vamos fazer de tudo também, caso e quando os erros ocorram, de fazer com que isso não seja percebido, né? Vamos ocultar os nossos erros, muitas vezes até mentindo, né, negando que tenhamos feito uma determinada coisa, como uma forma de preservar uma, vou chamar assim, de estúpida imagem, né, daquele que não comete erros e não comete imperfeições, né? Isso é o que a gente chama de jogo do ego, né? Porque temos a necessidade de termos uma imagem que só é positiva diante dos outros e, obviamente, para a gente mesmo também, né? Então, a gente busca a perfeição como em última instância, uma forma de receber afeto, porque a gente, enquanto criança, se a gente tira nota 10 na escola, a gente recebe, né, um presente, né, um brinde, por que não uma viagem, né, um passeio, uma roupa nova, um brinquedo, uma bicicleta, uma bola, uma boneca. Mas se a gente não tira a nota 10, a gente fica de castigo, mesmo nas férias, né? Então nós somos condicionados desde muito cedo a fazer as coisas direito e a não cometer erros. Porque se a gente, né, se a gente não corresponder ao que se espera da gente, seremos punidos e não obteremos o assim chamado sucesso na vida. Então é um condicionamento social equivocado e muito forte, né? Que a gente tem que encontrar uma forma, sim, de reverter isso, né? Isso se dá pelo reconhecimento da perfeição que há em todas as coisas, né? O Osho ele falou muito disso, né, Taza? Muito, muito, muito. Ele criou todos os meios de que nós encontrássemos uma forma natural e espontânea de existirmos, né? Ele dizia assim, não existem duas folhas de grama iguais, né? E se faltar uma única folhinha de grama, né, num jardim, o universo inteiro vai sentir falta dela. Palavras do Osho, né? Então, quem é que pode dizer que você, na forma, né, com as qualidades, com as características
que você tenha não é o mais perfeito dos perfeitos seres, né? Porque você foi criado pelo Divino, você foi criado por Deus para ser exatamente o jeito que você é, né? E contribuir com a sua forma de existir para o bem geral de toda a humanidade, de todo o universo, né? Não tem como ser diferente. Quando você exige de si mesmo ser diferente do que você é, você gera sofrimento desnecessário a si mesmo e também àqueles com os quais você se relaciona, porque naturalmente você vai exigir também dos outros a mesma perfeição, né, que você exige de si mesmo, né? A gente vê isso, especialmente entre artistas, né, entre músicos, né, Taz? Né? Então, são coisas a serem revistas e reencontradas também, né? A gente sempre recebe o direcionamento de buscar a nossa própria natureza e a perfeição que se encontra na nossa própria natureza, né? E nossa sorte é que a gente comete erros, né? Porque não tem como a gente aprender alguma coisa na vida que não seja por meio dos erros, né? Então, a gente não vem para esse planeta Terra aqui pronto para simplesmente fazer as coisas de forma perfeita, né? O que a nossa vida se nutre, né? O que a nossa vida tem de belo, de criativo, é a possibilidade de, através dos erros, encontrarmos novas fórmulas, novas formas de, de criar coisas, né? De fazer coisas acontecerem, né? Todas as coisas que estão em desenvolvimento, né? Da tecnologia, a medicina, a arte como um todo, em todas as suas formas de expressão, ela não vem da busca da perfeição, vem do intensivo processo de cometer erros, né? Eu vi uma palestra do israelense. Ele é o criador de alguma coisa importante aí que eu já esqueci, né? E que a gente usa aí na internet, esqueci o que é. Não sei se é o Uber, eu não sei. Ele criou alguma coisa aí que a gente vem usando bastante, né? E a experiência que ele tem mundial é que no mundo inteiro, talvez seguindo o modelo norte-americano, né, você cometer erros, né, como era no Japão também, você cometer erros é um dos maiores pecados que você pode ter. E quando você comete um erro, você deve se envergonhar, né, de ter cometido um erro. E ele estava explicando, isso eu li numa matéria na Folha de São Paulo, que em Israel o sucesso de uma pessoa não é medido pelos seus acertos, né? Mas sim pelas suas inúmeras tentativas de criar algo novo a partir das suas dificuldades e dos seus erros, né? Dos assim chamados fracassos, né? Então a pessoa que vai passando por situações, as coisas não dão certo, vai buscando uma nova solução, as coisas não dão certo, vai buscando outra solução, né? Nisso ela vai desenvolvendo um processo de criação, né? Isso é muito valorizado, né? E o fracasso ou o insucesso ou o acúmulo de erros não é algo que é condenável, muito pelo contrário, serve como mola propulsora para que algo novo possa se manifestar, né? É uma inversão de valores quase, né? Uma forma muito bonita de se dar valor ao processo de criação, ao processo de crescimento. Quando vamos em busca né, de ocultar e nos punimos por cometermos erros, né, estamos vivendo um equívoco muito grande, né? Dessa forma que eu estou vendo. Tá bom, Taza? Bom, eu vou me preparar dentro de instantes para oferecer a Oneness Meditation, como eu já vinha falando no começo. A gente encerra o encontro dentro de instantes. A Oneness Meditation é uma poderosa Diksha. Hoje eu estava vendo uma lista num site americano que divulga esses eventos. Tinham, acho que, 12 meditadores oferecendo
essa Oneness Meditation, essa Diksha através dos olhos online, né? Então, é sempre uma oportunidade. Você pode buscar isso em sites, existem agendas, e várias vezes por dia, em horários diferentes, você vai ter a chance de estar junto com o meditador, simplesmente sendo abençoado por uma poderosa Diksha através dos olhos. Então, procurem fazê-lo, procurem participar, e eu faço as minhas ONs depois do encontro, né? ON é uma abreviação de Oneness Meditation, que é essa poderosa transferência de Diksha e de presença através dos olhos. É uma coisa muito simples, basta você se conectar consigo mesmo, com a presença divina, com a presença, como a gente já falou hoje, dentro de si, e se conectar através dos olhos, né? Isso a gente costuma fazer presencialmente em eventos. Como eu já disse, vamos iniciar no dia 2 de setembro, vamos fazer uma ON coletiva, possivelmente com os 4 meditadores brasileiros. E enquanto isso, sempre que eu sou convidado, eu também faço as ONs presencialmente, né? Se você quiser que ocorra um evento assim na sua cidade, no lugar que você se encontra, basta reunir um grupo de pessoas e nos convidar, né? A gente vai com o maior prazer. Eu fiquei um mês fora viajando pela América Latina e perdi a conta de quantos eventos que eu fiz, mas foram mais de 20, né? Todo dia uma ON diferente, uma cidade diferente, né? E fui para o Equador, depois fui para o México, fiz várias cidades no México, com 1 ou 2 ou mais eventos por dia. Depois sempre fazendo uma ON, sempre fazendo um satsang e uma ON. Depois fiquei mais 6 dias na cidade de El Salvador, né, também fazendo uma Oneness Meditation por dia, além de outros cursos. E a gente foi a convite, fomos em 3. Foi a Rossi Carrillo, que é uma meditadora do Equador, a Alessandra Giordano, que é uma meditadora e psicóloga aqui de São Paulo, dona de Diksha, e eu, fomos os 3. Fizemos esse tour aí pela América Latina, o que me impediu de estar aqui oferecendo esse encontro regular de terças-feiras, né? Porque eu estava bastante ocupado aí em trânsito, né? Foram mais de 15 voos, eu fiz a conta esses dias aí, né? Em 20 dias. Foram 15 voos em 20 dias, né? Então foi bastante intenso e foi muito lindo, né? No total, no final desta viagem, que durou 17 dias, nós tivemos um comparecimento de quase 1.300 pessoas, né? 1.200 e tantas pessoas que se sentaram com a gente em teatros, em salas de todos os tipos, para receber a Oneness Meditation presencial, né? E o que eu vou fazer daqui a pouquinho é oferecê-lo aqui online, como eu faço sempre depois dos encontros. Então, se você não tiver energia, né, para ficar até mais ou menos 15 para meia-noite juntos, se você puder ficar até o fim é melhor, né? A gente dá continuidade aqui ao encontro. Então eu vou fechar o encontro aqui e dentro de instantes eu reabro, você clica no outro link, né? Tem a minha foto aqui que você clicou para entrar, ou entrou pelo link, e tem o segundo link que é o link que vai abrir para a Oneness Meditation, mas que vai demorar, porque eu abro de pouquinho antes das 11h15. Tá bom? Namastê, obrigado pela presença, pelas perguntas. A gente se vê daqui a pouquinho. Namastê. E a Jaqueline Borea, eu vou participe da Oneness Meditation também. Você colocou o seu pedido depois que eu já fechei aqui o encontro, tá bom? Mas eu vou enviar uma diksha para você, tá bem?